Olá, caríssimos e caríssimas do segundo ano do Colégio Global Marx, tudo bem? Estamos exatamente aqui para dar continuidade que um outro momento em sala nós já havíamos discutido. Para que a gente possa dar continuidade, se faz necessário, é exatamente o que você ouviu, se faz necessário nós retomarmos aquilo que um outro momento nós havíamos discutido. Antes de chegar a discutir a tendência do modernismo, em um outro momento nós havíamos discutido um momento de transição, no caso o pré-modernismo, que veio de 1902 até 1922, para que nós pudéssemos exatamente chegar no modernismo, como hoje vamos dar continuidade, aprofundando um pouco essa tendência no Brasil. E vimos que o pré-modernismo foi uma fase de transição que, nessa fase de transição, ou seja, de mudança, ou seja, de adaptação, nós tivemos a influência de outras tantas tendências, realismo, naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, Então, assim, é tão verdade que nós sabemos que, dentre as marcas dessa tendência, nós temos aí o sincretismo, O que é que vem a ser, professor, o sincretismo? Vamos aqui recapitular. O sincretismo, ele é essa fusão de tendências, de ideologias, Então nós tivemos aí muitas ideologias, terminaram inspirando os nossos autores a produzir. Então nós tivemos aí como obras precursoras, nós tivemos aí Canaã, Graça Aranha, e nós tivemos grande obra, Os Sertões, e não só grande pela sua extensão, grande exatamente pelo seu conteúdo, pela sua profundidade temática, pela diversidade temática, como Euclides da Cunha conseguiu manter uma relação com outras áreas. Então, assim, uma obra um tanto quanto interdiscursiva, diga-se passagem. E aí nós também chegamos a pontuar, falar sobre as vanguardas europeias. É exatamente isso, as vanguardas europeias. E aí eu quero que você lembre que as vanguardas, palavra advinda do francês avant-garde, que significa movimento de frente. Então, entendamos o seguinte: quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de sentir, eu mudo a minha forma de agir, porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então nós tivemos as vanguardas europeias, vamos aqui recapitular, tá? Nós tivemos o futurismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, surrealismo. Então, vou repetir, tá? Nós tivemos o futurismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo e surrealismo, também em sala discutido. E nós tivemos essas tendências que elas influenciaram as artes como um todo. Quando eu vos falo as artes como um todo, é claro que também chegaram a influenciar a literatura moderna, o modernismo também no Brasil. Principalmente, a principiar, nós tivemos uma influência muito grande de duas grandes tendências, tanto o futurismo como o dadaísmo, classificado pela crítica como vanguardas de destruição. Mas, professor, por que vanguardas de destruição? Porque elas tiveram exatamente como proposta ideológica propor uma ruptura, uma quebra de paradigmas. E essas quebras de paradigmas, elas de fato inovaram. Daí a própria ideia da palavra modernidade, da palavra modernismo, advinda do latim modernus, que traduzindo para o nosso bom português significa novo. Então nós temos exatamente uma arte que propõe viver o novo, de viver aquilo de mais atual que nós tínhamos, propondo uma ruptura com uma arte até então atávica. Por que não, Quando eu vos falar atávica, calma, vamos com calma. Estou falando de uma arte que durante muito tempo, no século XIX, predominara, Mas nós temos grandes teóricos, dentre eles o falecido e saudoso, Daí o saudoso Antônio Cândido, que teve a sensibilidade aqui a qual vos falo não é a sensibilidade afetiva, é uma sensibilidade de perceber que o modernismo brasileiro ele necessitava ser subdividido, exatamente, dividido. E por isso que ele dividiu a tendência modernista em três grandes momentos. Então vamos lá, você pode pegar aí o seu caderno, isso, caneta, e tome nota, tá certo? Então vamos lá, coloca aí por favor. Nós tivemos modernismo de primeira fase, nós tivemos o modernismo de segunda fase, e nós tivemos o modernismo de terceira fase. Tudo bem? Vai ser a primeira anotação que tu irás fazer, um abaixo do outro, tá? Modernismo, primeira fase. Modernismo, segunda fase. Modernismo, terceira fase. Modernismo de primeira fase, coloca aí ao lado, tá? Vai ser exatamente o momento em que a produção literária ela vem, se estende, De 1922 até 1902. Perdão, 1922 até 1930. 1922 até 1930, tudo bem? A segunda fase, coloque aí também, ela vem, se estende, de 1930
até 1945. E a terceira fase, de 1945 até ali aproximadamente 1960, 1961, há teóricos que divergem as datas, mas até aí não vai comprometer em nada ao nosso aprendizado, tá? Então entendamos o seguinte: a primeira fase, coloca aí, complementa, tá? Modernismo, primeira fase, 1922 a 1930, também chamada de fase heróica, também chamada de fase de destruição. Mas Wagner, por que esse momento, esse período ficaram exatamente conhecido como fase de transição? Na verdade, como fase heróica, fase de destruição. Ora, muito simples. Porque foi um momento em que a literatura brasileira, ela se delimita na estética. E eu estou exatamente a falar aquilo que em um artigo, o Papa, tido pelo menos como Papa da literatura modernista no Brasil, Mário de Andrade, num artigo em 1943, ele havia exatamente afirmado que a poesia modernista de primeira fase, a literatura, a produção como um todo, ela se delimitou. E a delimitação dela vem e automaticamente esbarra ali de fato e de verdade na questão da estética, na produção, tá? Mas já a gente vem, discute e aprofunda. Quando eu venho exatamente para o modernismo de segunda fase, né? Coloca aí ao lado aí, fase de construção, tá? 1930 até 1945, fase de construção. Nós tivemos uma produção literária intensa, porque não efervescente. E que, dentre as modalidades, nós tivemos tanto a poesia como nós também tivemos a prosa. Quando eu pego a poesia, eu tenho aí grandes nomes, dentre eles Carlos Drummond de Andrade, dentre eles Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima e Murilo Mendes, tá certo? Uma poesia intimista, uma poesia que tem exatamente como finalidade reportar, externar uma sentimentalidade de uma sociedade sofrida, sofrida. Lembre que a literatura, ela, enquanto arte, ela é representativa e ela sempre vai representar os costumes de uma sociedade. E a década de 30, não somente no Brasil, como no mundo, foi exatamente um período difícil, até porque nós amargávamos uma crise de ordem econômica e, como você sabe, uma crise econômica gera uma crise política, que gera uma crise social. Então nós tivemos ali a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, então nós tivemos aí os governos ditos fascistas exatamente ocupando um outro espaço, e nós tínhamos um modo de produção econômica, no caso o capitalismo, amargando uma recessão. E é claro que ele não vai suportar, e ali nós teremos, não muito distante dali, nós teremos a Segunda Guerra Mundial, o que, ao meu ver e compreender, consolida exatamente o segundo atestado, certamente, de falência do modelo econômico capitalista, já que o primeiro foi, posso afirmar, a Primeira Guerra Mundial, 1914, tudo bem? Então nós tivemos grandes autores, entre eles um dos mais presentes na prova do Enem, que é exatamente Drummond de Andrade, né? Sua poesia, sua produção poética subdividida, dividida em 4 fases, e essas 4 fases em que ela ficara dividida, em que ela está dividida, dá para você perceber, dá para você entender, né? Se destaca a fase Gauche, né? Falarei aqui errado para que tu possa escrever certo, Gauche, tá? Gauche com CH. Palavra advinda do francês, a pronúncia correta é gauche, tá? Significa torto, que significa esquerdo. Aí trago aqui à memória um texto dele titulado como Poema de 7 Faces, que diz: quando nasci, o anjo torto desse que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passeou de pernas brancas, pretas, amarelas. Mas para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Então, você tem esse texto que ele nos traz aí uma temática assim, bem gauchista. A gente vai chegar lá, tudo bem? Nós também tivemos ainda na segunda fase a produção de uma prosa, né? De um romance classificado como regionalista. Você tem uma prosa aí que vai levantar uma bandeira de causa, uma bandeira que tem como finalidade conscientizar uma sociedade sobre, principalmente, processo de marginalização vivenciado na região Nordeste. Então nós tivemos grandes nomes, entre eles Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, 4 grandes nomes de autores, de prosadores regionalistas nordestinos. Então nos traz aí grandes temáticas, em que as temáticas, olha só o que eu estou falando, as temáticas não somente delimitam-se na questão da seca, né? Então, mas do banditismo, da prostituição, da própria
divergência política aqui amargada, vivenciada. Então tinha exatamente essa temática, tudo bem? E chegamos, por que não, na nossa terceira fase de reflexão, em que nós tivemos a principiar aí uma produção de uma prosa intimista, e essa prosa intimista nós temos aí Clarice Lispector, né? A tão temida Clarice Lispector, a tão enigmática Clarice Lispector, a tão atraente autora Clarice Lispector, né? Em que a sua atração se faz pelo mistério de sua produção, né? Pelas temáticas dentre elas também, porque não existencial. Então nós tivemos aí também Guimarães Rosa. Quando eu falo sobre Guimarães Rosa, eu tenho uma prosa regionalista. Agora, é uma prosa regionalista de 45 que difere de uma prosa regionalista de 30. Diga-se passagem, deixar isso aqui bem claro para você. E aí nós tivemos a poesia aí com João Cabral de Melo Neto, que vem e inova, que retoma a produção de uma literatura neoparnasa, né? Daí o retomar, né? O próprio neo aí, a própria palavra por si só já nos sugere. Então, a partir de então, nós teremos a pós-modernidade, nós teremos aí um momento de transição, nós teremos muitas tendências, nós teremos literalmente tendências que vão, diga-se passagem, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bem urbanizada, tá certo? Mas a gente principia exatamente modernismo. O modernismo no Brasil, vamos ficar aqui exatamente com a primeira fase. Fizemos aqui uma recapitulação mais que necessária para que você possa compreender o que nós já discutimos, para que você possa compreender o que vamos discutir e para que você possa exatamente entender a análise de alguns textos, as relações, por que não interdiscursivas. Então a gente começa a literatura moderna, e quando eu venho para a questão da literatura moderna, eu automaticamente discuto com você algumas questões, tá? Dentre elas, a gente passa a discutir tempos modernos, e que nos lembra muito aí aquela letra de Lulu Santos, né? Que você tem a imagem dele aqui, e a imagem dele aqui está exatamente reportando a imagem do primeiro álbum que ele gravara com Luiz Maurício, né? O seu nome, o seu ortônimo, o seu nome de batismo, né? Em que ele diz: eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isto por cima do muro de hipocrisias que insiste em nos rodear, eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito, do firmamento ao chão, eu quero crer no amor, numa boa, que isto valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Então eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos ver tudo que há para viver, vamos nos permitir, né? Vamos nos permitir o quê, professor? Vamos nos permitir a viver o novo, vamos nos permitir inovar, vamos nos permitir mudar. Eis a grande proposta de uma tendência modernista: o mudar, o inovar, ao sair da comodidade, ao quebrar paradigmas. Olha, um assunto tão atual. Quando eu falo em atual, vivemos um momento em que a quebra de paradigmas ela se faz necessária. Que o mais forte aqui no momento não se faz, na verdade, não é o mais forte. O mais forte é aquele que tem uma capacidade de se adaptar. O mais forte é aquele que tem uma capacidade de se readaptar, de se reinventar, de se adequar àquilo que o momento foge, que o momento existe. Tão verdade, e você sabe muito bem disso, que se você perceber, o próprio conceito, a própria ideia da palavra moderno, acompanhem comigo, tá? Advém do latim, como eu falei agora há pouco para você, que significa recente, que significa novo, que significa moderado. Temos o sufixo ismo, e o sufixo ismo, ou seja, o sufixo que vem após aquilo que está fixo, que vem após a radical, significa tendência, ou seja, é uma tendência, é um momento. Então é um momento de se viver o novo, de celebrar a inovação, de celebrar a mudança. Então, para ainda, o moderno é o contemporâneo, que se deseja o novo, ou que se cultiva a novidade em repúdio à herança do passado. Quando eu falo em repúdio à herança do passado, você deve lembrar que agora há pouco eu cheguei a discutir com você que a tendência modernista de primeira fase, ela foi chamada pela crítica de quê? Ela foi chamada de fase de destruição. Mas por que de destruição? Antes, vamos pensar um pouquinho, tá? Pensa, associa, porque literatura também é lógica. Até porque tudo tem que fazer um sentido, não é verdade? Então entendemos o seguinte: a literatura ela é arte.
Se a literatura ela é arte, ela é representativa. Se a literatura sendo arte, ela é representativa, eu tenho que compreender que ela tem como objeto de representação a palavra. A palavra. A palavra como forma, a palavra como meio de representação. E a palavra como forma, a palavra como meio de representação, me faz entender, me faz compreender que ela vai representar o que, professor? Ela vai exatamente representar os costumes de uma sociedade. Agora, o Papa da literatura modernista, Mário de Andrade, chegou a dizer que, no artigo, que o modernismo de primeira fase se delimitou exatamente à estética, ou seja, à produção. Então, qual foi a grande proposta de ruptura de uma tendência modernista de primeira fase? Foi exatamente propor, com a quebra de paradigmas, de uma produção literária até então vigente e dominante. Quando eu falo dominante, estou te falando exatamente de uma poesia parnasiana, de uma poesia prolixa. E a prolixidade, ou seja, a sua extensão, advém de uma produção verborrágica, né? De uma literatura requintada, de uma literatura eivada de exageros, né? De palavras arcaicas, arcaísmos. Então a grande proposta era essa. E como é que eu vou exatamente propor essa destruição? Simples. Como é que eu faço para chamar a atenção? Isso, sendo diferente. Porque se eu for igual, eu não consigo chamar a atenção, não é verdade? Então, o que foi que eles propuseram? Uma produção literária diferente, uma literatura que se aproximava mais do coloquial, uma literatura que abria mão de uma linguagem verborrágica, de uma linguagem normativa, de uma linguagem erudita. Então, automaticamente, a literatura vem e inova. No entanto, eu quero que você perceba, eu quero que você atente ao seguinte, tá? Mas o que, professor? Se a literatura ela é representativa, o que foi que naquela época aconteceu para que contribuísse que os poetas, que os prosadores, eles de fato inovassem na sua produção? Gente, nós tivemos o fim da Primeira Guerra Mundial, sim, ideologicamente nós tivemos uma influência em 1918, nós tivemos aí Estados Unidos saindo vitorioso, e Estados Unidos saindo vitorioso, vale salientar, lembrar você que nós temos exatamente aí o ressurgir da Fênix, né? A Fênix a qual vos falo é o capitalismo, que havia amargado uma crise que, como eu falei em um outro momento, é decretado o seu fim em 1914, né? Primeira Guerra Mundial, por que não? Uma recessão econômica que principia ali em 1870 e que vem ao colapso de fato em 1914. E aí em 1918 os Estados Unidos sai vitorioso e é claro que vai exatamente sair também a ideologia capitalista. Nós tivemos aí a política das oligarquias, né, se consolidando, classificada também, conhecida também como a política, a clássica política café com leite, né, em que café metaforicamente representa o estado de São Paulo e que leite metaforicamente representa exatamente Minas Gerais, tá? Então nós temos essa política oligárquica, como a própria palavra por si só está nos dizendo, oligo, né? Ou seja, oligo que significa pouco. Então o poder do Brasil político, consequentemente econômico, centralizado na mão da minoria. E a minoria aqui no Brasil, tanto eu e você sabemos, que é exatamente a elite, tá certo? Então nós tivemos aqui exatamente no nosso país ganhando força partidos que passam a adotar ideologias socialistas. Dentre eles nós temos a formação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Nós tivemos aí uma revolta dos militares, conhecida como Forte Copacabana. Na época o nosso governo, né, federal era o Washington Luiz. Nós tivemos aí o comunismo versus anarquismo numa linguagem mais superficial, tá? Vamos aqui às divergências de comunismo e anarquismo. Antes a semelhança, ambos adotam ideologias socialistas, mas numa linguagem mais superficial. Os comunistas são aqueles que acreditam no socialismo, ele ocorre por interveio da política, tá? E os anarquistas são mais xiitas, são mais radicais, eles acreditam que não. O socialismo ele pode acontecer, ele acontece sem nenhum interveio político. E aí nós teremos exatamente o grande fato que corrobora para uma crise aí que vai se estender aí numa nova década, numa década de 30, que nós teremos aí o colapso na quebra da Bolsa de New York em 1929, tá certo? Então, indo lá para fora, a gente percebe que Bauhaus aí, ela vem e quebra paradigmas, a começar de arquitetura. Nós temos aí uma arte, uma influência de uma arte abstracionista, assim, em Bauhaus, ali em 1918. Nós temos o Hitler, exatamente Hitler, o louco, publicando Minha Luta. Nós temos aí o processo de Franz Kafka, né, o mesmo autor da obra Metamorfose. E aí, lá na Disney, nós teremos exatamente aí o filme, né, o primeiro filme desenho animado aí da Mickey Mouse aí,
na Disney em 1928. O desfile da primeira escola de samba, a Deixa Falar, fundada por Ismael Silva no Rio de Janeiro. Então foram fatos que naquela época aconteceram e contribuíram para que a sociedade vivenciasse exatamente o modernismo, que o nosso modernismo brasileiro, ele inicia-se exatamente, você pode acompanhar aí, inicia-se exatamente com a Semana de Arte Moderna. Antes, atente-se o seguinte, uma semana de 3 dias, uma semana que ocorreram nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Uma semana que vai influenciar as artes como um todo. Sublinhe, por favor, arte moderna. Massa, show de bola. Coloca assim, ó, conjunto de tendências. Em 1912, 10 anos antes de 22, tá? 1912, Oswald de Andrade esteve na Europa, na França. Ele teve contato com as ideologias vanguardistas. Ele terminou trazendo as ideologias vanguardistas para o Brasil. E ao trazer para o Brasil, ele apresentou para um grupo de amigos. 10 anos depois, eles tiveram a ideia e fizeram um evento chamado a Semana de Arte Moderna, que no intervalo, que no decorrer de uma semana, eles apresentaram um conjunto de tendências que influenciaram as artes como um todo no Brasil, dentre elas a literatura. Quando eu vos falo uma arte como um todo, eu quero que você atente que, sim, fizeram parte da Semana de Arte, não somente literatas, mas artistas plásticos, mais músicos, que eles compartilhavam da mesma ideologia, ou seja, inovar. Então, nós tivemos a semana, uma semana de 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. E Wagner, quem foi que se fez presente? Oswald de Andrade, menor até o pique, claro que Oswald de Andrade foi um dos grandes idealizadores, juntamente com Mário de Andrade, detalhe aqui, ó, apesar do sobrenome, nenhum grau de parentesco. Foram grandes amigos e assim, como toda boa amizade, os conflitos são inevitáveis e também vivenciaram conflitos. Mas aqui não vem ao caso. Graça Aranha, né? Professor Graça Aranha não for aquele pré-modernista que publicaram uma obra Canaã, que essa obra, juntamente com Sertões, isso, exatamente, dá para perceber que tu tá sacando, dá para perceber que tu tá por dentro, tá entendendo. Então, foi exatamente ele. Ele foi o único pré-modernista que apoiara a tendência modernista no Brasil. Tudo bem? Eu quero que você saiba sobre isso, tudo bem? Detalhe. Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Anita Malfatti, dentre outros. Manuel Bandeira, que não se fez presente porque ele era hipocondríaco, aquele cara que tem mania de doença, não é verdade? Ele teve o seu poema lido por Ronald de Carvalho, Os Sapos, que você pode acompanhar aqui ao lado, tá? Ele dissera: enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Enronque a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi. Né? Aí automaticamente Ronald de Carvalho começa a ler aquele texto e as pessoas se entreolham e falam assim: nossa, o que é isso aí? Eu não estou entendendo. Que tipo de texto é esse? E é claro que a plateia que estava a expectar, né? Ela vai achar aquilo ridículo e vai vaiar, né? A Semana de Arte Moderna foi exatamente uma semana cheia de problemas, né? Porque sim, a rejeição por parte do público foi exatamente grande. Vamos pensar um pouquinho. Eu falei agora há pouco para você, né, que aqueles que foram prestigiar a Semana de Arte Moderna foram pessoas da alta sociedade. E uma das características aqui da alta sociedade do nosso país é exatamente o fato de ela ser conservadora, né? E quando ela é conservadora, ela conserva. E quando ela conserva, como o próprio nome por si só está nos dizendo, ela preza por uma tradição, ela não muda de forma alguma, né? Então, ela não abre mão daquilo que no momento é vigente. E automaticamente eu chego e apresento um texto como esse. Se você observar aqui, nesse texto aqui, você vai perceber que nós temos aqui uma quebra com um texto, a começar pela formalidade, que até então, sendo um texto parnaso, havia a predominância de um texto formal, como o soneto. O soneto, eu sei que você lembra, é um poema de 14 versos, em que ele está distribuído, seus versos, em 2 quartetos, 2 tercetos, produzido ali em versos, quando não decassílabos alexandrinos. Então, tudo isso você tem que ater-se, perdão. E aí nós temos ode ao burguês. Sublinha aí ode, tá? Massa, coloca a nota aí, teu caderno. Ode, puxa uma seta, coloca assim, por favor, tá bom? Poema que tem como finalidade exaltar. Poema que tem como finalidade exaltar. No entanto, você vai perceber na leitura desse texto que não há uma exaltação, uma crítica.
E essa crítica ela é manifesta por meio de uma figura de linguagem chamada de ironia, tá certo? Chamada de ironia. Então nós temos Mário de Andrade mostrando exatamente a sua ironia. Esse texto aqui, ele foi exatamente publicado pela primeira vez aí numa obra de Mário de Andrade, em que ela foi subdividida em 2 momentos. Essa obra é Paulicéia Desvairada. Paulicéia é um dos grandes nomes da cidade de São Paulo, tá? É um dos nomes que a própria cidade tem, Paulicéia. E aí você vai exatamente entender que essa obra foi dividida em 2 momentos. Primeiro momento, prefácio interessantíssimo. E o que é que eu tenho de interessante nesse prefácio? É um prefácio que não apresenta a obra, pelo contrário, ele vem e se justifica o fato da Semana de Arte Moderna não ter alcançado o objetivo que eles, poetas, até então propositaram, que eles, poetas, eles tiveram exatamente como finalidade, tá? Então, ódio ao burguês é uma crítica ao burguês, né? Os burgueses, aqueles que se fizeram presentes exatamente na Semana de Arte Moderna. E ele disse assim, ó, insulto burguês, o burguês nica, o burguês, a gestão bem feita de São Paulo, homem curvo, homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio mais ódio, morte ao burguês de joelhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Você vai perceber que quando a gente lê ódio, insulto, ódio e raiva, ódio mais ódio, na medida que eu vou lendo, né, que você vai me acompanhando aí, você também vai percebendo que lembra, né, faz uma alusão exatamente a ódio, só que não é uma ódio. E professor, diga-me o seguinte, você agora há pouco falou que a Semana de Arte Moderna, ela não teve lá o objetivo alcançado por eles até então desejado, isso. E o que eles vão exatamente fazer para que eles possam divulgar a ideologia modernista? Muito bem, boa pergunta, pois tome, acompanhe aqui. Nós tivemos as revistas de divulgação das suas ideologias, entre elas nós teremos a Clexon, tá? O nome dado à buzina externa do carro. Vamos alardear, vamos fazer zoado, vamos exatamente aqui divulgar as nossas ideologias. Nós tivemos a Terra Roxa, outras terras. E aí deixa eu te dizer uma coisa, tá? Título de informação para você que mais à frente vai fazer a OS. Ó, nós temos como data oficial o modernismo em 22, tudo bem? A data oficial do modernismo, dessa tendência, foi 22. É a data oficial, tudo bem? No entanto, mesmo sabendo que é uma data oficial, eu quero que você perceba, eu quero que você entenda o seguinte, que aqui no estado do Ceará, o modernismo, a data oficial vai ser exatamente com a publicação de uma revista chamada CLAM, C-L-A-M, você vai encontrar em livro C-L-A-T-I-L, o A-M nasalizado, que significa Clube Literário de Arte Moderna. E a primeira publicação vai ser em 1956. E em 1956 nós teremos exatamente o quê? Nós teremos em 1956 o marco inicial da tendência modernista no estado de Ceará, com a publicação de uma revista. Então as revistas elas tiveram e foram fundamentais, dentre elas a Clexon, nós tivemos Terra Roxa e outras terras, nós tivemos também a revista Antropofagia, de Antropofagia. Em seguida a gente vem e também discute. Lembrando-vos o seguinte, quero que você perceba aqui, nós temos a imagem da capa da primeira revista, tá? Da primeira revista da Clexon, né? Então, um mensário de arte, foi o primeiro periódico modernista, circulou pela primeira vez na data de 15 de maio de 22, inovador em todos os sentidos, a começar no design gráfico, tá? Opositora do velho, ou seja, propõe uma ruptura ideológica com tudo aquilo que até então foi uma dominância no século XIX, estava no século agora XX, né? E ao mesmo tempo anunciava aquilo que nós tínhamos de novo e de melhor. E fora as revistas, nós tivemos os manifestos modernistas, nós tivemos 3 grandes manifestos modernistas da primeira fase. Wagner, quais foram? Bom, Pau Brasil, você pode colocar aí ao lado, tá? 1924, Manifesto Verde e Amarelo, 1926, Manifesto Antropofágico, 1928. Quando eu venho e discuto com você o Manifesto Pau Brasil, esse Manifesto Pau Brasil ele foi idealizado por um cara chamado Oswald de Andrade, mais uma vez. E a grande proposta dele ideológica era exatamente fazer com que a literatura brasileira ela fosse também uma literatura conhecida lá fora. Olha o questionamento do cara. Então, por que eu, enquanto autor brasileiro, tenho que necessariamente ler autores europeus? E por que os autores eles não nos leem, não nos acompanham, né?
Então ele veio e criou aí o Manifesto Pau-Brasil. E Pau-Brasil, o nome, é interessante que você saiba o porquê desse nome, foi porque o Pau-Brasil foi o primeiro produto de exportação, costumo dizer que é de exploração, tá? Mas vamos dizer aqui que é de exportação do Brasil. E ele queria fazer da nossa literatura uma literatura de exportação, né? Então a poesia era exatamente uma poesia que falava, que relatava sobre aquilo que nós tínhamos de acontecimentos, os fatos, os casebres, as favelas, o dia a dia, o cotidiano, né? Ou seja, a poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. Propõe uma literatura que aproxima-se do povo com uma linguagem coloquial, abrindo mão de uma linguagem verborrágica, de uma linguagem requintada, de uma linguagem prolixa, normativa, difícil, né? Então a poesia ela era o quê? Ágil e cândida, ou seja, curta e rápida, clara. Do tipo, tem um poema que diz assim, isso aqui é Drummond de Andrade, tá? Stop, o carro parou, o carro é a vida. É, você que disse que nunca tinha conseguido aprender a recitar um poema, você está aprendendo agora, tá? Stop, o carro parou, o carro é a vida. Stop, o carro parou, o carro é a vida. Pois é, acabei de recitar um poema, tu acredita? Ágil, curta, concisa, clara. A linguagem sem arcaísmos, ou seja, sem aquelas palavras antigas, sem erudição, a contribuição de todos os erros gramaticais, como falamos, como somos. E é claro que não vai ficar barato. Plínio Salgado, esse elemento aí que você pode acompanhar, Plínio Salgado, ele vai contestar o Manifesto para o Brasil de Oswald de Andrade e vai afirmar categoricamente que é um nacionalismo piegas, é um nacionalismo afrancesado, é um nacionalismo que não é condizente exatamente com a ideia de nacionalismo que se tem. Como é que eu faço alusão ao nacionalismo fazendo referência, dando relevância e importância àquilo que não é meu, aquilo que não é pertencente à minha nação. Então ele vem, cria o verde e amarelo, e 2 anos depois nós temos exatamente o Manifesto Antropofágico, 1928, que 40 anos depois, 38, 48, 58 e 68, vai influenciar grandes nomes, dentre eles da música, Caetano Veloso, e Caetano Veloso, juntamente com outros grandes nomes, irão exatamente criar, difundir um manifesto chamado antropofágico, manifesto chamado tropicalismo, tá? Então nós tivemos aí o Manifesto Antropofágico, que vem, que rebate a ideologia, que contesta a ideologia, diga-se passagem, proferida por Plínio Salgado no Manifesto Verde e Amarelo. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. É claro que nesse momento, nesse vídeo, em um outro momento, vamos dar continuidade a esse curso maravilhoso. Tudo bem? Forte abraço e até logo mais. Valeu!